Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero mostrar algumas coisinhas interessantes. No caso, são algumas centenas de coisinhas interessantes. Eu tenho uma coleção de cartas de um jogo TCG, que é Trading Card Game, ou mais popularmente dito, ou aqui no Brasil, que é o jogo de cartas. Mas não é baralho, mas sim um jogo que lá no começo dos anos 2000 foi bem polêmico na televisão e proibido, né? Por muitas mães das crianças jogarem por um boato completamente desinformado e preconceituoso e sem motivo nenhum foi inventado, né? Como se fosse o que? Uma lenda urbana, alguma coisa assim. Enfim, o jogo foi acusado de ser cartas satanistas. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Mas não tem nada a ver, gente. Pela misericórdia. Eu vou mostrar pra vocês. E é claro que, pra quem não conhece esse jogo, claro que as cartas de Yu-Gi-Oh! São bem conhecidas, pelo menos visualmente. Quase toda criança, mais ou menos, já brincava com as cartas piratas ali da banca, né? Que comprava naqueles pacotinhos de papel e brincava de bater o quebafo, o pife, de virar carta ou de fazer trocas com os amigos. Aí eu tive contato novamente com o anime, porque deu uma vontade de resistir e deu uma vontade de voltar a jogar. Eu tinha um deck original e eu encontrei lotes de carta novas, usadas, seminovas, né? E bem conservadas. Eu comprei um lote, foi super barato. E eu demorei um tempão para organizar por níveis, especialidades e várias outras características das cartas aqui no álbum. Tem o que, umas 400 mais ou menos? Aí eu vou mostrar pra vocês, que é uma coisa bem interessante e eu gosto, né? E se alguém aí gostar ou conhecer também esse jogo e tiver, né? Mesmo que seja as cartas de banca, como a gente fala, é super bem-vindo o comentário de vocês. Vocês jogavam? Então vamos lá. Oi, gente. Então, começando, eu vou mostrar o playmat, que é assim que chama o tabuleiro desse jogo, né? Esse aqui eu comprei na Shopee, ele é de vinil e uma impressão boa. Ele tem os espaços, né, certinhos e compatíveis com todas as jogabilidades que o jogo tem, né, as mecânicas recentes, porque é um jogo que é muito importante estudar. Estas ao longo do tempo de lançamento, ele é dos anos 90, né? O anime começou com o mangá, veio o anime e o jogo de cartas nesse meio período já estava sendo desenvolvido. É um jogo de estratégia que envolve, de certa maneira, cálculos, pensamento, estratégias, por exemplo, de você criar armadilhas e coisas do tipo. E, resumidamente, assim, explicando para todo mundo poder entender, é um jogo que você invoca monstros para realizar magia negra, né? Você controla as cartas de monstros, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. E usando o ataque, a defesa e algumas habilidades dos monstros, você assim derrota o oponente, reduzindo os pontos de vida dele a 0. E com isso você também tem as cartas armadilhas, que você usa quando o oponente faz algo que você já esperava, e você aciona a carta armadilha para você rebater ou revidar ou fisgar o oponente nesse momento, né, nessa jogada. E as cartas mágicas também, que é como se fossem feitiços que você usa para ou equipar, ou mudar o campo, ou fazer alterações no personagem, ou ajudar ele a ganhar mais poderes, né, mais pontos de ataque ou de defesa, ou conseguir que você tire mais cartas que pode te ajudar. Eu gosto particularmente do modo clássico de jogo, vamos dizer assim, de jogar, né? Eu saco o pote da ganância que me permite puxar mais 2 cartas. 1, 2. Ei, espera aí, claramente você tá roubando, eu vi você puxando 4 cartas. Que é, basicamente, tem os 2 primeiros animes, que é o Yu-Gi-Oh! Clássico, do Yugi, todo mundo que é fã conhece o Yugi, e tem a segunda geração, que é o GX,
que aí o protagonista já é o Jaden. Um monstro satanás? E nesses dois animes, a jogabilidade, a estrutura são mais simples, né? Não envolve muitas jogadas elaboradas, porque hoje em dia... Gente, a jogada é uma coisa assim, um cálculo físico, metafísico. Eu nem entendo. Vou mostrar primeiro essas que eu já deixei organizada, né? Fica melhorzinho pra ver, né, os detalhes, já tá organizado. E separei por níveis, cores, especialidades. Uma coisa interessante, tem cartas aqui, eu acho, né? No jogo como um todo, tem cartas conhecidas como cartas raras, ou seja, elas têm um valor real de troca aqui, de venda, né? Porque são cartas ilimitadas, de poucas impressões, que para quem coleciona e tem essa cultura de vendas e trocas de objetos e cartas e coisas da cultura pop, é um meio maravilhoso. Inclusive, eu tenho algumas coleções, né? Claro que se valem ou não, eu não sei dizer, mas são umas coleções afetivas, coisas que eu gosto, inclusive as cartas aqui. Começando aqui com a primeira página, que tem algumas cartas. Eu fiz a separação, as cartas que eu tenho em inglês primeiro, ou seja, todas as primeiras que aparecerem aqui são em inglês. E delas eu fiz a organização por níveis, que são essas estrelinhas que tem aqui, que é o nível do monstro. Inclusive, essas cartas aqui primeiro são a carta monstro, que é o que você basicamente usa para poder duelar com o seu oponente. E as artes, gente, o design é maravilhoso. Aqui, ó, nível 1. Aí aqui fala o tipo da criatura. Essa aqui é tipo luz, né? Pra quem gosta mais de detalhes, eu posso fazer depois alguns reels mostrando detalhes bonitos, as ilustrações, os códigos, né? Quem sabe até pesquisar umas raridades com vocês. Então, gente, vamos lá. Ó, um exemplo. Essa aqui, ó, é uma carta clássica. Ela é do segundo anime, né? Da segunda geração, do Yu-Gi-Oh! GX. E dá pra ver até pela estética dela, os desenhos, ou o tipo do traço, para uma carta mais atual, que é essa aqui de cima. Que a gente vê que aqui é um processo de desenho mais anime, né? Detalhado. Aqui uma grande representatividade do clássico e do moderno. Aí elas vão subindo, né, de acordo com o nível que eu fiz a separação delas. Algumas cartas a gente vê assim, a ilustração é nostálgica, que lembra dos momentos épicos do anime. Aqui todas são em português. As únicas em outro idioma que eu tenho são aquelas primeiras lá. Do anime clássico, Essa também é o Palhaço Místico, que é um anime clássico. Para realizar magia negra. Eu tô maratonando recentemente o anime clássico, eu estou no episódio 23. O Yugi ainda não chegou no castelo, ele tá lá naquela disputa pelas estrelas.
cartas do clássico também, bem famosas. E são muitas cartas, às vezes eu tenho que parar, né, pra organizar no deck, pra poder jogar. É porque é complicado, eu não tenho com quem jogar. Eu jogo mais online, mas eu ainda quero jogar fisicamente. E às vezes é interessante, é aquela coisa de, mesmo sendo adulto, a gente tem aquele lado da nossa criança interior, que a gente vê essas coisas que na época a gente não tinha como ter, né, por não ter condições, não ter acesso, né, o mais próximo que a gente tinha era as cartinhas de banca, que fazia a gente brincar, né, então é uma coisa muito especial ter uma coleção atualmente, assim, eu olho assim e falo, nossa, olha como que o jogo evoluiu, e até hoje é sucesso, né. Mas eu comecei a ler os mangás clássicos pra eu poder conhecer a história. E chocado, no mangá, o Yugi e o foco da história não é o jogo de cartas, igual anime. Vem a parte triste, finalizou. Tem bastante cartas ainda que eu preciso colocar em outro fichário. Eu ainda tenho mais uma caixa aqui, com bastante cartas ainda, que bagunçou um pouquinho, mas ela está separada. Essas são as cartas armadilhas e cartas mágicas. E eu fiz o mesmo tipo de separação ali, avaliação. Separando as cartas mágicas normais, as especiais que tem o brilho. Aí eu vou colocar nesse segundo álbum aqui as especiais com brilho, ó, algum tipo de brilho. Eu vou colocar no álbum também de maneira organizada. Pra quem sabe em algum momento eu for jogar e montar um deck novo, eu consigo me localizar melhor no álbum e assim eu consiga, né, montar um deck do meu agrado. Aqui são alguns campos ou playmats. Aqui tem alguns sleeves, que são esses envelopinhos de plástico que são usados para guardar as cartas individualmente, né? Aqui eu tenho outras cartas de monstros, só que especiais, tá vendo? Também tá catalogado, separado os tipos. Olha, essas aqui são lindas, os brilhos. Aí tem os nomes, essa aqui é uma carta clássica também. Tem algumas clássicas que esse selo holográfico que dá autenticidade, elas são prateadas. Atualmente todas são meio douradas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, douradas, tá vendo? Tem algumas que são prateadas, que são as primeiras versões. Aqui são mais monstros separados, né, que separei por níveis e tipo gráfico. Vou colocar aqui de novo. E eu tenho o quê? Mais algumas 600 e poucas aqui para poder organizar no novo álbum. Eu também tenho esses dois bonitos aqui. Aqui é uma caixinha que comemora 25 anos, né, da criação do jogo, que veio também de brinde quando eu comprei o lote. Ela veio meio avariada aqui, mas, gente, não dá nem pra perceber, né, ó, porque perto da beleza dessa lata, olha, aqui são os monstros mais famosos, né, aqui são todos os protagonistas do anime até o lançamento dessa coleção aqui, né. Aqui dentro eu tenho separado 4 decks prontos. Esse, inclusive, deixa eu pegar aqui. Esse é meu primeiro deck que eu ganhei da Bienal do Livro ainda, lá em 2014. Ou seja, as primeiras cartas originais que eu tive do Yu-Gi-Oh! Aí eu coloquei no saquinho, né, pra proteger elas mais tempo. E ela está organizada também em números. Esse aqui, como é um deck montado, ele tem um código específico desse deck montado. E a numeração segue um padrão. Eu organizei na ordem que veio na embalagem. Que aí separa as cartas, ó, 35, 34. Separa as cartas de um jeito bonitinho, né? Quando você abre o deck a primeira vez, a caixinha.
pote da dualidade. Eu queria muito o pote da ganância. Uma das cartas que foi proibida também. Saco, o pote da ganância. No jogo profissional, no campeonato profissional. Tem cartas também especiais nesses decks prontos, né? Esse é o deck dos Reis de Fogo. A embalagem, a caixinha, acabei perdendo, né, muito tempo também. Mas as cartas eu tomei todo o cuidado do mundo para preservar elas imensamente. Uma coisa mais linda do que a outra. Esse é um deck pronto para você jogar em casa. Ela não é um deck específico de um personagem do anime. Só que esses são. Esse é o deck de ninguém, nada mais, nada menos do que o Cyrus, que é o personagem do Yu-Gi-Oh! GX. O deck do Jesse, o famoso. Aqui o deck do Raspberry, que também é do GX. Aqui no fundinho da lata tem essa outra carta embalada. Ela é uma edição limitada. Mas não acabou, mas eu vou mostrar rapidinho. E também tem esse kit para você que quer aprender a jogar o jogo. E é uma coisa bem diferente. Eu posso até mostrar depois passo a passo dele para vocês. Aqui vem 2 decks prontos para você jogar. Eu já vou mostrar aqui eles. E o livrinho de regras. Uma coisa interessante que eu gostei dessa edição, ele é feito em formato de mangá. E conforme você vai lendo, ele vai dando o passo a passo para você jogar. Ou seja, conforme você vai lendo o mangazinho, ele vai te guiando os 2 jogadores passo a passo o que precisa fazer. E na ordem, né, que o baralho já vem embalado. E ele vai te explicando as regras e como o jogo funciona. Isso é maravilhoso. É claro, aqui ele não dá um vencedor. Em um determinado momento do duelo, o livro acaba. E aí você e o seu parceiro de jogo continuam para ver quem ganha essa partida. Mas é uma coisa muito interessante. E lembrando daquela ordem que eu mostrei lá no deck, que tem os códigos e a numeração, esse aqui, quando você quiser novamente ser guiado pelo mangazinho, você só embaralha ele através da numeração. Aqui o deck dele. Como eu falei, tá vendo? Vem uma carta aqui bem de alerta pra você. Ó, tipo, não embaralhe o deck, ela explica. O deck ele já veio montado especificamente pra você jogar. Ou seja, ele tá em ordem. Aqui, ó, tá vendo? 41. Aí vem 40. Ou seja, você coloca, simplesmente pega o deck, abre e coloca ele lá no seu jogo. E você começa na ordem que está aqui. Conforme o livreto, ele vai indicar para você. Aí vem com 2 decks para você ter, né? Aqui, ó, o outro deck também vem com a mesma carta de alerta: pare, não embaralhe. Então, gente, essa foi um pouquinho da minha mega coleção. Eu quero, véi, me dá. Tem pessoas que têm milhares de cartas a mais do que eu, mas eu considero uma coleção bem especial. Mas pelo o meu apego ao jogo e o anime.
Mas quem sabe eu tiro um tempo pra poder fazer vistoria carta por carta pra ver, né? Vai que eu tenho alguma raridade aqui e eu desconheço. Você aí que viu o vídeo, viu alguma raridade aí? Pode deixar aí no comentário pra mim, né? Vamos trocar conhecimentos. Até a próxima, gente. É hora do duelo!